Campeões, campeões, né, galera? Tudo certo com vocês? Vídeo rápido, não tem muito do que a gente falar. Foi um jogo muito protocolar. Todos os outros resultados foram favoráveis. O Volta Redonda empatou, o Bangu empatou. Um pouco antes desse jogo do Fluminense, o Vasco vence o Botafogo. Se fosse empate também, o Fluminense seria campeão. Então, o Fluminense já entrou em campo contra o Maricá, campeão da Taça Guanabara. Um jogo extremamente controlado, em ritmo bastante de treino. O Fluminense entra em campo com Fábio, Guga, Ignacio, James, Arana, Otávio. Não gostei da opção, mas no decorrer do jogo a gente sabe que não teve muita coisa. Teve Martinelli, Savarino joga também o Ganso, joga o Serna e John Kennedy no ataque. Então não teve muita coisa assim de que a gente possa elogiar nesse jogo do Fluminense. Um jogo muito dominado, um jogo que também não lembro de muitas chances, assim, se você parar para pensar. Tem o gol do Senna, tem a finalização do Matheus Reis no final do jogo. Mas não tem muitas chances boas criadas. O goleiro do... Tem um chute do Ignacio também dentro da área. Mas, em geral, um jogo dominado demais. O Fluminense tendo muito mais a bola. O Maricá tentando algumas opções. O treinador do Maricá eu conheço muito bem. Acompanhei ele na Série A2 do ano passado. Um treinador muito fraco. O time do Maricá jogou muito mal, já estava eliminado também, não deu muita resistência ao Fluminense, nesse ficou boa parte do tempo no ataque, mas em geral falar da vitória, boa vitória. O Serna até jogou de centroavante no finalzinho do jogo, o John Kennedy até saiu porque não tem mais opção, o Everaldo saiu e a diretoria não se movimenta, né? Eu acho que a maior crítica de todas é essa, que a diretoria não está entendendo a situação do Fluminense hoje, né? O Fluminense, ele é campeão da Taça Guanabara. O Fluminense tem um time titular, eu acho que sólido, um time que entende muito bem o que o treinador quer, um time que tem um plano de jogo já bem definido, mas não tem tantas opções assim se a gente enxergar no macro de volantes. A gente tem o Hércules, que voltou hoje, tem Nonato, tem Martinelli, tem Bernal. São 4 opções. Para mim, o Otávio não é uma opção viável, eu acho um jogador bem abaixo. De meio-campistas tem o Lúcio Acosta, o Ganso, que eu também não estou sentindo muita confiança no Ganso esse ano, e o Savarino. O Lima foi embora. O Fuentes foi embora também, que é a terceira opção de lateral, enfim. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Fluminense precisa de se encorpar mais o elenco de jogadores úteis. E a gente não tem, em algumas posições, esses caras. Nas pontas, a gente tem Canobi, a gente tem Senna, que são jogadores, eu acho, bons para rotação, mas de qualidade duvidosa, especialmente o Canobi. Tem o Santos Moreno, que não soma para a equipe. O Soteldo entrou hoje, até deu um calorzinho, mas é contra o Maricá, então a gente tem que sempre levar em conta esse tipo de coisa. Mas, enfim, foi um jogo que o Fluminense fez o suficiente para vencer, que foi muito pouco, até porque o adversário era fraquíssimo. O Maricá é uma das piores equipes desse Carioca, talvez seja até rebaixado. Venceu de 1-0 com o Serna, quando ele estava de centroavante. Não acho que o Serna seja um centroavante muito útil, até porque na hora de finalizar e contra o Bahia já mostrou que não é um cara muito adequado. Mas, enfim, o Fluminense é campeão da Taça Guanabara. Se a gente levar em consideração o histórico da Taça Guanabara desde que foi alterado o regulamento em 2021, foram todos os campeões da Taça Guanabara, foram campeões cariocas. 2020, se a gente levar em conta os últimos campeões da Taça Guanabara, de 2020 para cá, todos os campeões da Taça Guanabara foram campeões cariocas. Flamengo em 20 e 21, Fluminense 22 e 23 e Flamengo 24 e 25. Então a gente pode levar em consideração que quem larga melhor, finaliza melhor. Vamos ver se o Fluminense vai ser esse time também. Mas enfim, não tem muito que a gente possa falar do jogo. Foi um jogo bem ruim, o estádio vazio por conta da chuva, choveu o dia inteiro, já fazem muitos dias que chove muito, jogou 8h30 da noite sem necessidade nenhuma, chovendo muito. O Fluminense fez o necessário. O próximo jogo do Fluminense é contra o Botafogo e no Carnaval a gente não sabe quanto o Fluminense enfrenta o Bangu. O Vasco venceu o Botafogo, então evitamos o confronto contra o Vasco nesse primeiro momento. Talvez o Vasco nem passe do Volta Redonda, mas enfim, eu acho que passa, até porque tem mais qualidade. Mas, de qualquer forma, o Fluminense pega o Bangu agora, tem a obrigação total de passar, até porque o Bangu tem uma vitória contra o Fluminense no século. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Fluminense é um time encaixado, mas não mostrou muitas cartas hoje. Eu acho que foi um jogo extremamente protocolar. Venceu, tá ótimo campeão. Eu acho legal ser campeão, independentemente de qual campeonato seja.
A Taça Guanabara não vale quase nada, mas eu acho que é bom para a equipe já entender como é que é, para a equipe ter a ambição, entendeu? Você levanta uma taça e fala, nossa, isso é legal, quero fazer de novo. Então acho que tem muito a ver com isso. Até porque esse ano tem muito mais coisa que a gente almeja melhorar. Mas o ponto negativo é a diretoria não trouxe o John Arias, isso já era óbvio, até porque o cidadão lá aceitou a proposta do Palmeiras. Não vou falar muito além disso, eu acho que foi muito erro dele também, da direção também, porque a direção tem que ver os interesses do clube primeiro, entendeu? É isso, o papo é esse, a direção tem que ver os interesses do clube antes de qualquer coisa, e a direção aparentemente não enxerga isso, ela tem que começar a enxergar. Enxergando isso, o clube pode ir para frente, mas de qualquer forma, Boanga, aparentemente não vem, o Hulk não veio, o Fluminense não tá sabendo negociar, falta zagueiro, o Fluminense não tem zagueiro, tá faltando centroavante, o Fluminense só tem o John Kennedy. O ponta, também acho que tá faltando um jogador mais incisivo, mais decisivo, que goste do gol. Os jogadores do Fluminense não gostam do gol, muitas vezes eles saem cara a cara e não fazem o gol, eles não têm aquele cacuete. O Fluminense precisa de jogadores que gostem da finalização, gostem de fazer gol. E o time não tem. Então, para mim, a crítica é da direção, que está fazendo uma janela ruim, não está sabendo fazer as melhores escolhas, não está sabendo negociar, não está tendo ambição. O Fluminense precisa de um zagueiro, precisa de um centroavante para ser um time competitivo, para ser pelo menos top 4 no mínimo do Brasil. E com o decorrer do campeonato, poder almejar títulos grandes, como o próprio Brasileirão, a Copa do Brasil, que é o mata-mata, e a Libertadores, que é o sonho de todo mundo. Então o Fluminense tem que ter ambição, e a diretoria não está tendo ambição. Então a minha crítica é total para a diretoria. Mas enfim, o Fluminense campeão da Taça Guanabara, o elenco tem a vibração, tem o interesse de almejar mais coisas, e também parabenizar o Bob Martinelli, que no partida 300 dele levantou a taça da Taça Guanabara, enfim. Espero que ele seja um jogador que se mantenha, mas o Fluminense tem esse problema, né? Ele gosta de se desfazer dos jogadores bons e ficar com os ruins e seguir nesse limbo. Mas enfim, não tem muito mais o que falar, galera. Eu acho que o jogo não tem muito o que analisar. Acho que o próximo jogo contra o Botafogo e depois o jogo contra o Bangu são jogos que o Fluminense tem que vencer, especialmente do Brasileirão. Não contra o Bangu também, idem, pelo amor de Deus. Até porque eu falei, o Bangu tem uma vitória contra o Flu no século, mas de qualquer forma, para mim, o Fluminense seguir evoluindo e seguir com essa ambição de ser campeão. Para mim é isso. Campeão carioca é um passo, campeão de taças grandes é outro passo também, e o time tem que querer. Mas é assim, então deixa o like se você gostou, se inscreva no canal. Até a próxima contra o Botafogo. É isso, galera. Valeu!